Caracterização do imóvel de fora para dentro, você já entra na, vamos dizer, na caracterização do bem, avaliando mesmo. Aí vai entrar vários tópicos que a norma coloca, desde documentação até o próprio exterior para o interior. Quando a gente vai para a parte interna, aí realmente entra nos aspectos construtivos. Por exemplo, qual tipo de material é utilizado, parede, é pintura látex, que tipo de laje, existe forro de gesso. Esse forro de gesso ele tem um projeto luminotécnico aplicado, ele tem rebaixo em gesso, tem sanca, depende do preciosismo onde você deseja chegar. Mas quantidade de ambientes de forma mais detalhada, você já entra em que tipo de revestimento, acabamentos, quantos banheiros, se tem suíte, se não tem, área de serviço, aquecedor, ar-condicionado, vários itens que influenciam no padrão do próprio imóvel. E aí entram questões qualitativas, quantitativas, que você está vendo como tudo isso está vinculado às variáveis que vão ser estabelecidas. Fica muito mais fácil para você chegar a estabelecer as variáveis, inclusive, quando você tem uma boa noção de como acontece todo esse processo. Depois você vai para a parte de diagnóstico do mercado. O diagnóstico do mercado, ele implica em você fazer uma análise pontual, naquele momento presente, do que está acontecendo economicamente, historicamente. Por quê? Porque o laudo de avaliação, não só o completo, mas o simplificado também, ele precisa ser uma fotografia daquela realidade, naquele exato momento de como está aquele imóvel perante o mercado naquele período. Então, é uma fotografia daquele imóvel naquele momento, expressa de forma numérica, ou seja, expressa em forma do valor da avaliação. Isso é muito importante. Um laudo de avaliação, uma fotografia daquele momento, tá? Ele tem uma validade. Isso varia muito, mas vamos falar aí em torno de 6 meses. Mas se acontece algo ali 3 meses depois, que pode acarretar uma influência, uma mudança muito grande naquele valor, grande para mais ou para menos, isso também já transformou o valor daquele imóvel, já deformou de alguma forma, certo? Vou dar um exemplo para você também de uma situação que aconteceu, que me perguntaram a respeito, onde havia um imóvel numa chácara, e esse imóvel situado nessa chácara tinha característica residencial, certo? Porém, uma instituição pública do município, ela queria alugar, nesse caso era alugar esse imóvel para transformar em algo, em parte ali da prefeitura, enfim, uma extensão daquele setor público. Porém, queria que fosse avaliado como sendo um imóvel comercial. Mas ali, naquele momento, não era comercial. As características daquele imóvel eram residenciais, estritamente residenciais. Por mais que essa instituição se manifestasse como contratante do laudo de avaliação particular de um responsável técnico, por mais que ela se manifestasse dizendo, olha, mas eu vou fazer várias alterações, eu vou colocar rampa, eu vou mudar, eu vou quebrar a parede, vai ficar com cara de comercial, isso seria o que iria acontecer no futuro. Mas o que esse responsável técnico por esse laudo teria em mãos para se resguardar e afirmar que esse imóvel residencial valeria mais, como ele poderia valer no futuro? Não, ele precisaria, que foi o que eu orientei, fazer a avaliação de como ela está, de fotografar, vamos dizer, fazer a avaliação de acordo com a caracterização daquele imóvel naquele momento do ato da vistoria e da realização do trabalho, daquele período. Está caracterizado
como uma casa, então vai avaliar como uma casa. Você até pode entrar daí em um complemento do trabalho, fazer uma projeção com base em projetos e tudo mais. Quanto é que seria essa diferença, caso ele uma estimativa, caso ele se transformasse em comercial e tal. Mas não é a avaliação naquele momento. Ou então depois você pode ser contratado novamente e aí fazer uma avaliação diante das novas características do imóvel, certo? Isso acontece também quando você pega para avaliar uma casa na cidade mesmo, que é utilizada como comércio. Isso tem muito, como comércio ou serviço, como escritório, clínica. E aí gera a dúvida, como é que vai avaliar esse imóvel? Vai avaliar ele como uma casa ou vai avaliar como um comércio? E aí eu quero que você tenha em mente duas características muito importantes. Você precisa separar o que é tipologia do que é o uso do imóvel. O uso pode ser para uma clínica comercial, de serviço e afins. Agora, a tipologia, ele é residencial, ele é comercial, com base no quê? Nas características físicas. Aqui também já entra outras questões, como zoneamento. Depende do tipo de trabalho e do nível de trabalho que você está realizando e do que você foi contratado para realizar,